pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui e está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E para você que já é nosso há mais tempo, muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like de vocês, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas. Deixa também seu comentário aqui. É muito importante para a gente saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo, ok? Então vamos embora para o vídeo de hoje. A gente está na nossa aula 11 do nosso curso de capacitação para professores da EBD. Os outros vídeos das outras aulas serão 18 no total. Estão todas salvas na nossa playlist aqui no nosso canal, que tem por título Curso de Capacitação para Professores da EBD. A aula de hoje é a aula de número 11. E ela vai falar sobre professor da EBD em como produzir debates e diálogos com ordem e decência. Então vamos embora para o vídeo de hoje? Aqui está o nosso professor Dominguinho e ele vai aqui passar o nosso cronograma de hoje. Nós vamos relembrar alguns conceitos falando sobre comunicação e liderança, vamos ver em como lidar com conflitos de opiniões, de que forma introduzir debate, como ser um moderador, benefícios de um debate e quando não usar este método. Então aqui, fazendo um breve resumo, nós temos aqui a comunicação agressiva, a comunicação passivo-agressiva e a comunicação assertiva. Relembrando, comunicação agressiva é marcada por gritaria, grosseria, expressões faciais de raiva. Comunicação passiva, aquela pessoa de personalidade passiva, elas aceitam tudo, falam bem baixinho, não se colocam, são complacentes. O passivo-agressivo é aquele que fala por trás, na frente não tem coragem de assumir, e o assertivo é aquele que faz tudo com objetividade e respeito e procura transmitir o que ele fala com clareza e equidade também. Agora nós vamos relembrar a questão do professor da EBD com postura de líder. Lembra que a gente falou sobre a questão de lidar com inseguranças, de liderar? Então, relembrando aqui, liderança nada tem a ver com autoritarismo, pressão nos liderados ou forçar o outro a te respeitar como tal. Liderar é conduzir, unir e desenvolver os liderados. Então, relembrando, o professor é quem conduz a aula, ele é quem dita o ritmo da aula, ele é o responsável pela organização da classe e ele também é responsável por garantir que o conhecimento seja passado da melhor forma possível. A gente tem um vídeo que fala um pouco melhor sobre isso daqui numa aula anterior, ok? Vou deixar linkado aqui embaixo depois. E aí vamos lá. Como que se lida com conflitos de opinião? A gente viu a questão da comunicação e a questão de liderança porque isso é de extrema importância para quando a gente entra no assunto de debate e diálogo. Para lidar com conflitos de opinião com pessoas que pensam de forma diferente, a gente precisa escutar os dois lados, a gente tem que ser um pouco imparcial para poder mediar. E mesmo que você tenha um posicionamento, como já diz aqui, você deve ser imparcial ou então se posicionar sem partir para agressão verbal. Explicar que não há problemas em pensarmos de maneira diferente e que o que divergir da palavra de Deus, você explica com sabedoria, trazendo o aluno de volta para você. Então, num conflito de opinião, você deve ser o mediador, aquela pessoa neutra que, embora você tenha seu posicionamento, coloque-o da melhor maneira possível, sem gerar mais conflito, e procure acalmar os ânimos das pessoas que estão ali envolvidas naquele conflito. E aí agora vamos para o assunto da nossa aula, que é como introduzir debate. Vamos lá. O debate é uma metodologia, largamente aplicada aí em alguns cursos de graduação, em algumas escolas também. E ele é um gênero um gênero textual onde a gente tem aqui, que ter um tema, tem que ter um assunto. Um debate ele não pode começar sem um norte, ele não pode começar sem um assunto. E aí a gente tem dois tipos aqui, de debate deliberativo e um debate regrado. O debate deliberativo ele tem a função de achar uma solução para um dado problema. Então eu vou debater, levantar hipóteses, levantar coisas que podem solucionar o meu problema para no final daquele debate, daquele diálogo, eu chegar a um objetivo comum. Da mesma forma que eu tenho um debate regrado, que ele é usado para temas polêmicos, ele apresenta regras específicas e ele é mais usado para quando a gente tem duas ideias opostas, um mesmo assunto com duas ideias opostas. E aí o que é importante salientar? No debate não se julga pessoas, e sim as ideias. As coisas debatidas ali não devem ser levadas para o lado pessoal.
E tem que ficar muito claro que debater não é brigar. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando vão para um debate, a gente vê isso aí no nosso retrato do cenário brasileiro, principalmente quando o assunto é política, as pessoas sempre levam para o lado pessoal e acabam discutindo. Só que precisa ficar muito claro que debater não é brigar. Por isso a importância de separar as coisas, não levar para o lado pessoal. E aí agora nós vamos lá. Num debate regrado, a gente tem aquela pessoa que faz a função do moderador. Como assim? Ele é a pessoa que vai mediar o debate. Então ele vai escolher um tema, dividir as equipes e determinar os tempos para cada uma delas. Ele vai animar o debate com perguntas. Ele vai dar a palavra ao público que assiste. Ele vai garantir que as equipes, os debatedores, estejam cumprindo as regras e, ao final, ele vai dar um balanço equilibrado sobre o tema abordado. Então, vale ressaltar aqui que o moderador, como o próprio nome já diz, é aquele que vai moderar o debate. Ele é como se fosse o líder do debate. Ele vai ter que passar o tema proposto para os debatedores estudarem, criarem seus argumentos. É ele quem vai dar lá a oportunidade de réplica para as pessoas se retratarem. É ele que vai colocar umas perguntinhas lá, tá? Mas e se fosse assim, para poder dar uma animada no debate? E no final ele vai dar aí um parecer equilibrado do debate de uma maneira geral. E aí agora a gente tem aqui a função dos debatedores. Os debatedores precisam se preparar previamente com o tema, eles precisam expor com clareza as suas ideias, eles precisam evitar repetir as ideias ou argumentos já propostos e eles precisam respeitar as regras pré-estabelecidas. E como a gente viu que debate não é briga, precisa ficar claro que não se deve utilizar linguagem agressiva, ofensiva. Jamais deve-se agredir alguém verbalmente num debate. O debate é para discutir ideias e não para atacar pessoas, não para atacar o outro. Embora os ânimos fiquem lá agitados, é preciso aí o moderador e os debatedores terem ciência de que se trata de um debate e não uma briga. Todos seremos irmãos após aquilo, todos continuaremos convivendo após aquilo, então não deve ser levado para o lado pessoal. E aí, quais são os benefícios de um debate? Quais são os benefícios de promover um debate na sua sala de aula? É o desenvolvimento da arte de falar em público, aquelas pessoas mais tímidas, às vezes aí, quando em grupo, né, estudam muitos argumentos e aí ele consegue falar um pouquinho mais. O debate ele instiga o pensamento crítico, faz a pessoa pensar. Às vezes, se ela segue uma mesma linha de raciocínio há muito tempo e você coloca ela para defender outro tipo de tese, leva ela a pensar criticamente, promove valores como escuta ativa, tolerância e respeito, porque enquanto um fala, o outro não pode falar. E também é uma maneira de conhecer o outro lado da moeda de um determinado assunto. A gente vê aí duas coisas se contrapondo e a gente analisa para poder escolher de que lado ficaremos, né? E também estabelece o convívio pacífico com pessoas de diferentes opiniões, porque ressalto mais uma vez, debater não é brigar. E aí, quando que a gente não deve usar o debate? Quando que o debate não deve ser usado? Sem aviso prévio, não é ideal que você faça um debate em cima da hora. E algo muito importante, temas delicados que não convém serem tratados de forma informal, como assuntos pessoais, falar da vida alheia, comentar sobre o acontecimento que envolve a família de alguém. Isso não é pauta para debate. Debates são conceitos ideológicos, são ideias. Não é para a gente tratar da vida dos outros, né, num debate. Ele não deve ser feito com o intuito de promover uma discussão ofensiva, ver o circo pegar fogo, ele não deve ser feito com esse intuito. E ele não deve ser feito sem um objetivo justo. E qual que é o objetivo das aulas de EBD, no caso? Sempre promover a edificação e compartilhamento de conhecimento, ouvindo os dois lados. Então, um debate ele deve seguir tudo aquilo que a gente viu lá atrás e ele não deve ser usado se ele atender a alguns desses requisitos que a gente falou aqui. Tudo bem? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu deixo aqui para vocês o versículo que está lá em Tito, capítulo 3, versículo 9, que diz: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Estas coisas são inúteis e sem valor. Então, se você chegou até aqui, eu muito obrigada.
Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!